que, enquanto príncipes e princesas deles, a gente vai viver no castelo, a gente vai viver sempre no bem e bom, o que não é a realidade bíblica. E aí, escuta só, versículo 1: e dominarão os príncipes. E aí está falando da gente. E como esses príncipes dominarão? Está dizendo que eles dominarão segundo o juízo. Escuta isso. Ele está fazendo uma comparação de um rei com o rei Ezequias. Ele está dizendo que esse rei que virá é infinitamente melhor do que o rei Ezequias. Mas ele está entristecido com o povo que é reinado pelo rei Ezequias. Mas ele está dizendo que quando esse rei vier e ele veio, o seu povo será diferente. Não viverá numa vida promíscua, não viverá numa vida de injustiça, não viverá numa vida de farinha minha, o meu pirão primeiro. Essa aqui vocês conhecem? Essa é da época da minha avó, né? Não viverão dessa maneira, viverão segundo o juízo de Deus. E aí olha o que ele diz: cada um deles será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. Vocês vão rir ou vocês espantaram. Mas se minha esposa, meus filhos aqui estivessem, eu falar, se eu pudesse escolher, não fiquem muito espantados, se eu pudesse escolher como eu quero morrer, eu digo sempre que eu queria morrer dentro de um tornado. Eu tenho uma curiosidade louca de saber quando é um tornado, entendeu? Eu sou apaixonado por tornado. Aí todo mundo fala, meu Deus, gente, já vou morrer. Se eu vou morrer, deixa eu escolher quando eu vou morrer. Ué, não estou tendo opção de ficar vivo, está dizendo que eu vou morrer. Se eu vou morrer, eu vou escolher. Se eu pudesse escolher, seria dessa maneira. Mas Deus ainda não disse que eu posso escolher, então eu continuo só falando que seria o meu desejo. Mas quando tem uma tempestade, quem conhece aí a história de tornado, que tem muito em Texas, a primeira coisa que eles já costumam ter, né? Eles têm uma outra casa, né? Mal comparando, eles têm um refúgio que é no chão. E eles vão lá, abrem aquela tampa e vão lá para baixo e ficam lá até terem uma notícia que eles podem sair. E aqui a Bíblia está dizendo que se eu e você somos príncipes e princesas desse rei que reina com justiça, nós temos que ser esse esconderijo para as pessoas que estão vivendo uma tempestade na vida. Vocês estão conseguindo entender? A vida está no caos, é tempestade, é vento soprando forte para tudo quanto é lado. E aqui ele está falando somente de um tipo de vento, é qualquer vento, é vento social, de um país injusto pra caramba que a gente vive, onde numa casa tem uma mansão e do outro lado tem uma casa de pau a pique, onde na rua um restaurante joga muita comida fora, enquanto que tem gente que precisa só de um pão de cada dia e vai lá catar comida. Também tem a ver com a tempestade existencial. Pessoas que estão precisando de um abraço, que estão precisando se sentir amada, estão precisando se sentir acariciada. Nós vivemos num país que tem o maior índice de depressão e ansiedade do mundo. Nós somos recordistas, a gente só ganha prêmio que não presta. Primeiro lugar nosso é ansiedade e depressão. E às vezes a pessoa está do teu lado e tu não consegue ser o esconderijo dela, para ela, da tempestade que ela está vivendo. Mas se você é príncipe e princesa de Jesus, teu chamado é para ser esconderijo para o pessoal que está no meio dos tornados da vida. Amém. Só que a gente vive um evangelho que fala que a gente está bem e a gente quer ficar melhor. Cada vez a gente só vem para Jesus para falar, eu quero, me dá. E quando Jesus está falando, o meu Espírito habita em você, eu te dou sabedoria, eu te encho de poder para você ser esconderijo para aqueles que estão no vento da vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E normalmente a gente não quer. Por isso que o lugar mais gostoso para a gente é dentro das quatro paredes. E olha que aqui ainda vai ter gente vivendo um vento que a gente finge que não está vendo. E está Deus falando, se Jesus Cristo é o seu rei, se você de fato chama de rei dos reis, e você é príncipe e princesa dele, ele te conta contigo para que tu sejas esconderijo. Amém. No dia das tempestades, dos ventos, dos tornados
na vida do próximo. Está disposto a isso, amém? Em nome de Jesus. Aí ele vai continuar. Ó, se vocês têm pressa para ir embora, pega, avisa lá que vocês vão chegar um pouquinho mais tarde, tá? E aí ele vai continuar falando. Olha o que ele vai falar. Como ribeiros de águas em lugares secos. Como ribeiros de água em lugares secos. Eu fui fuzileiro naval e, meu Deus, em 90 eu vim fazer uma operação aqui no Espírito Santo, em Itaú. E eu lembro que tinha muito, não lembro quanto tempo, mas tinha muito tempo que não chovia aqui. Amados, parecia que o próprio ar já estava seco. Você onde pisava era um calor tremendo, isso nos anos 90. Era um calor tremendo e poeira para tudo quanto é lado. E a gente com 2 plantis, aqueles que foram militar, né, sabe o que é isso? 2 plantis para passar uns 5 dias. Água pra caramba, né? Num lugar que não chovia há um montão de tempo. E eu lembro que chegou uma hora que a gente já não tinha nem mais saliva na boca. E a gente tinha subido o morro, e desse morro tu olhava assim, uma distante, parecia que tinha um filete d'água. Amados, a gente tirou força nem sei de onde, porque todo mundo queria chegar onde tinha água. E graças a Deus tinha um filete de água, era um negocinho de água que todo mundo queria encher o seu cantinho. E aquilo foi o suficiente para nos alegrar, nos renovar e a gente continuar a operação que a gente veio fazer. A Bíblia está dizendo que nessa sequidão existencial, nessa sequidão da vida, a gente nunca teve na história humana, nunca, quer seja no Brasil ou qualquer país, você pode estudar sobre isso. A gente nunca viveu uma geração tão egoísta como a gente está vivendo. A gente nunca viveu uma geração tão individualista como a gente está vivendo. A gente nunca viveu uma geração tão seca de emoções como a gente está vivendo. A última pesquisa diz que o número de adolescentes entre 11 e 16 anos com crise de ansiedade aumenta cerca de 5 a 6% todo mês. Todo mês. Conjunto de crianças estão secas porque não recebem mais atenção dos seus pais. Os pais são muito preocupados em ganhar dinheiro para dar coisas aos filhos, mas não conseguem dar presença, dar carinho aos filhos. Cônjuges que praticamente não se veem, porque todo mundo está preocupado em ganhar dinheiro. Nem lembro a última vez que namoraram, que beijaram na boca. Porque a preocupação são tantas outras. Menos de um ser a fonte de água para a vida do outro, para regar amor, para regar emoções boas, para regar esperança, para regar fé, para regar carinho. A gente está ficando cada vez mais seco. Só que a Bíblia está dizendo que se somos príncipes e princesas, se aprendemos no Deus do amor, a gente não é assim. A gente não é só mais ribeiro, como a gente fala lá em João, como a gente falou na quarta-feira. Se a gente encontrou a Jesus, rios d'água vão fluir da nossa vida para saciar a sede de todos aqueles que estão ao nosso redor. Disse Jesus para a samaritana: se tu me conhecesse o poder de Deus, e quem te pede de água de beber, você beberia dessa água e rios d'água jorrariam de você. Se você é príncipe e princesa, você tem que estar continuamente jorrando águas para poder levar esperança, levar paz, levar alegria, levar amor para aqueles que estão com vidas secas. Ufa, saiu, aleluia, obrigado. Como eu falei domingo, eu sei que as minhas pregações são difíceis
que é o papel de olhar para Jesus e falar: eu quero me dar bem, porque a gente não entende que já se deu bem na cruz do Calvário, morreu a nossa morte. E vamos continuar, porque uma hora não para, eu fico feliz de não ter relógio. Precisa comprar de relógio não, gente, deixa assim que está muito bom. E aí eu vou continuar. E como a sombra de uma grande rocha em terra ceder. São Mateus é quente, bastante quente. Mas assim, eu ainda falo que não dá para comparar com o Rio de Janeiro. Ainda que aqui seja muito quente. Não sei se vocês já viram vídeos de alguns lugares, algumas épocas de calor no Rio de Janeiro, tem gente que, para poder aparecer, e é verdade, pega ovo e frita na rua, bota no asfalto com a frigideira, com um pouquinho de óleo, e o ovo frita e frita de verdade, não é montagem não, é de verdade. Há situações que pessoas estão andando dependendo da qualidade do tênis ou do sapato, ela está andando, daqui a pouco a parte de cima do sapato vai e o solado ficou no chão. Gente, isso não é exagero, é de verdade. Bem, amado, é de verdade verdadeira. E quem conhece, como eu, que ama as praias, né? Eu sou apaixonado por praia, e a gente costuma dizer que dependendo da distância da areia que você fica no mar, lá no Rio de Janeiro, você quando vai para a água, é tão quente que à medida que você dá a passada, tu vai matando, vai fritando o tatuí no caminho. Vocês conhecem tatuí, né? Você vai pisando e vai fritando o tatuí, de tão quente que é. E quando tu chega na água, meu Deus, é aquela alegria tremenda. Acha sombra. Aqui eu fico olhando, pelo menos o que eu já vi aqui de ponto de ônibus. Ponto de ônibus, vocês é muito bonitinho, graças a Deus. Tem uma cobertura, tem um lugarzinho. No Rio é a coisa mais sem vergonha do mundo, né, amado? Né? As coisas de louco. Você tem um ferrinho lá com um negócio pequenininho, aí a sombra é o poste. Aí fica assim, ó, ônibus vem lá, tá todo mundo aqui, uma fila pra cá assim, ó, um atrás do outro. Aí tem até um meme que fala, a gente não sabe se eles estão se escondendo de alguém, ou se eles querem fazer uma surpresa para o motorista, né, quando o motorista chegar. Porque está todo mundo disputando um pedacinho de sombra. E quem anda no sol, como o calor que a gente tem visto nesses dias, quando você encontra uma sombra, é um refrigério tremendo. E está Deus falando, esse calor tem matado tanta gente. Esse calor das lutas que a gente, esse sol das lutas que a gente vive, de falta de emprego, de crises na família, de desesperanças, de pessoas que o sol está tão forte, o calor está tão forte que elas estão perdidas, estão sem rumo. Está Deus falando, olha, seja sombra dessa pessoa, faça essa pessoa se esconder em você. Fala para ela, venha para mim. Há uma sombra da cruz em minha vida que vai te cobrir, vai refrigerar a tua alma. Venha para mim. Há um fogo diferente que é do Espírito Santo, que não vai queimar o seu ser, mas vai queimar os seus pecados e vai produzir vida abundante em você. Venha para mim e se esconda em mim, porque eu represento aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Venha para mim, que encontrará descanso para a tua alma. Aleluia. Esse é um chamado meu e teu. Eu tenho convicção de que tu dorme e acordas pensando nisso. Tu não acorda, não dormes e acorda pensando na conta para pagar. Eu sei que não é assim. Tu acorda e tu fala, Deus, eu quero ser isso. É para isso que o Senhor me chamou. Porque eu tenho um rei, que é Rei dos Reis, e ele reina com justiça. Eu amo essa parte de justiça. Mateus 5, no Sermão da Montanha, vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Salmista, falando de Jesus, vai dizer o seguinte: por amar a justiça, o Senhor Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos. Agora, a nossa justiça, que a gente precisa entender,
pode encontrar em Deus o perdão, o amor, a salvação e a vida eterna. A gente tem dificuldade de entender que aquela que Hitler, se ele se convertesse, ele receberia o perdão de Deus e seria coberto de justiça. E uma justiça que ela vem da cruz do Calvário, do sangue do Deus que é santo, que se faz pecado, para levar sobre si todos os nossos pecados, a fim de, enfim, em Colossenses 2, Paulo escrever dizendo que toda acusação que era contra nós foi pregada na cruz e riscada, para que ninguém mais tivesse que nos lembrar de que nós pecamos, porque dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. E é por isso que é difícil entender quando ele disse te mandar encaminhar a família, caminhe duas. Se pedirem a túnica, dê também a capa. Se baterem uma face, dê também a outra. Ore pelos que vos perseguem. Gente, sabe na Bíblia isso? Vocês sabem, né? Porque a cara de vocês parece que está na Bíblia esse negócio, lá em Mateus. Ore pelo que vos persegue, bendiga quem te maldiz. Nada disso se encaixa na justiça humana, isso é totalmente fora da justiça humana, porque isso é justiça da glória, é justiça do amor, é justiça da misericórdia, é justiça da compaixão, é justiça daquele que é justo, morre como injusto, a fim de que os injustos sejam justificados pelo sangue e pelo amor dele na cruz. A gente quer receber isso. O difícil é a gente querer dar isso. A gente quer para a gente falar, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Só que Ele chama para a gente viver isso na vida do outro, para a gente ser isso na vida do outro. E aí olha o que Ele vai dizer: os olhos dos que veem não se fecharão. Aqui eu, pelo menos até hoje, eu ainda não presenciei, mas lá no Rio eu falava muito sobre isso, porque algumas coisas que eu sempre peço a Deus, enquanto eu era policial militar e pastor, e agora eu continuo pedindo enquanto pastor, que o Senhor não tire a sensibilidade da minha existência. Que enquanto pastor, enquanto policial militar, você está em enterro, você vê gente morrer, isso é toda hora, né? Então, às vezes eu estava na polícia militar, vendo alguém morrer, e no mesmo dia, no dia seguinte, às vezes eu estava fazendo um enterro, e depois eu estava realizando um casamento. E se tu deixares, isso vira um mecanismo que você deixa de ser gente, você passa a ser robô. E uma das coisas que eu sempre peço a Deus, não me deixe ser insensível. E aí eu não sei como é para vocês, e repito aqui, eu quase não vi, mas no Rio, você vê gente em situação de rua, é a coisa mais fácil. E chega uma hora que parece que as pessoas têm que olhar para essas pessoas, não somente como compaixão, mas muito mais como ser humano. Elas vão perdendo essa sensibilidade, elas chegam a ficar incomodadas, porque aquelas pessoas estão onde elas estão passando. Enquanto que ela tinha que ser incomodada com a situação que a pessoa está vivendo e ser resposta de Deus para a necessidade dela, quer seja com alimento, quer seja sentar do lado e conversar um pouquinho, procurar saber por que ela está naquela situação. Mas como está dizendo aqui, a gente normalmente fecha os olhos para a necessidade do outro. Mas a Bíblia está dizendo que se Jesus é o nosso rei e somos príncipes e princesas dele, nossos olhos jamais se fecharão para a necessidade do outro. A gente, pelo contrário, estará preocupado com os olhos bem abertos, a saber quem tem necessidade e poder dizer: se eu não for a solução, eu vou buscar quem seja para poder você ter solução na sua vida. Que roteiro é esse? Que roteiro é esse? Gente, eu queria muito que vocês estivessem aqui na minha frente olhando para a cara de vocês. De verdade. Porque esse é um roteiro que a gente normalmente não quer. A gente tanto não quer
um roteiro que mexe dentro de você. Se tu quiseres ouvir a voz de Deus, eu não tenho dúvida que é Deus falando, não porque eu estou pregando, porque é a Bíblia, é a palavra dele. Glória a Deus. E aí ele continua falando. E a língua dos gados será pronta para falar distintamente. Essa comparação, essa analogia que ele faz com o gado, não é necessariamente aquele que gagueja, porque tem um problema, mas é aquele que tem insegurança para responder, insegurança para tomar decisão, insegurança para falar. Está falando que esse príncipe, essa princesa conhece tanto esse rei, que sabe o que o rei pensa, e na hora que for buscar nele ou nele uma resposta, ele vai estar, ou ele ou ela vai estar pronto a responder. Não sei se tem essa expressão aqui, mas uma expressão do Rio de Janeiro, não vão pipocar. Tem essa expressão aqui? Né? Não vai pipocar, vai perguntar, vai falar, não, a palavra do Senhor diz assim. Vai estar numa situação e vai dizer, isso é justo ou isso é injusto, isso é certo ou isso é errado. Não vai ficar gaguejando, porque a palavra do rei vai estar dentro dele ou dela. Isso vai fluir naturalmente em nome de Jesus Cristo. E para poder correr um pouquinho, ele vai dizer, o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. A língua dos gatos será pronta a falar. Ao louco nunca mais se chamará nobre. Eu gosto dessa parte aqui. Ao louco nunca mais se chamará nobre. Vocês já repararam que tem gente que faz tanta coisa louca em todos os sentidos, louca de comportamento de vida, louca dos negócios, loucas na maneira que trata a esposa ou o marido, que trata o filho, mas às vezes a pessoa é gente boa, na conversa, é brincalhona, é uma pessoa que onde ela chega, ela leva ao lugar e tu fala, pô, essa pessoa é muito bom ter essa pessoa aqui, ela é muito bacana. Vocês conhecem alguém assim? E fala assim, pô, essa pessoa vacila pra caramba, mas é maneira. Ela vacila quando ela tá com a gente, poxa, ela é muito gente boa, ela é muito parceira. Conhece, cara? Mas a Bíblia está dizendo que a gente nunca vai chamar essas pessoas de pessoas sábias. A gente nunca vai provar o que elas fazem. Porque em Cristo Jesus, o que Ele reprova é reprovável, seja com quem for. Seja para o teu pai, para a tua mãe, seja para o teu irmão, para a tua irmã, seja para essa pessoa que é gente muito boa. Se Deus não aprova, se o que ela faz é loucura, o nome tem que ser dado. O que você está falando é não fazendo, é loucura. O que você está falando não é certo. E você tem que mudar o seu caminho. Por mais alegre que seja ter essa pessoa no seu convívio, porque você não foi chamado para se divertir com os outros, ainda que isso faça parte da vida. Mas você foi chamado, se você ama o outro, para que você não deixe o outro trilhar caminhos que são caminhos de morte. E aí ele vai dizer que esse louco, se você instrui, se você o orienta, se você o adverte, se você o exorta, vai dizer que ele vai receber sabedoria. É o que disse no verso anterior. Ele vai ser alguém sábio. E aí ele vai continuar dizendo, e do avarento nunca mais se dirá que ele é generoso. Por favor, vou abrir um parênteses aqui antes. Não entenda o que eu vou dizer como política, mas sim como politicagem. E vou explicar. E como a gente está aprendendo, né, Carlos, como é São Mateus, mas no Rio tem alguns candidatos, tem que se torna político, o cara rouba. Quando está perto da eleição, ele abre um lugar comunitário para fazer exame de vista, para poder cuidar talvez do dente. Aí a população fala, caramba, fulano rouba, nós faz. Né? Fulano é gente muito boa, só fez isso, agora gente, isso não acontece no Rio, aqui
sendo mal, terá atos bons? Sim ou não? Então a gente pode ser ruim e ainda fazer bondade, praticar a bondade. Mas a bondade que foi praticada não quer dizer que a pessoa seja boa. E nesse caso que a Bíblia está falando que no linguajar bem da língua portuguesa, ele é um 7-1, né? Ele está dando volta no povo, mas tem um montão de gente que fala que ele é nobre, mas a palavra está dizendo que o Senhor Jesus, se Ele nos instruiu, se Ele nos orientou, se a gente tem a sabedoria dos céus, se a gente tem um padrão de justiça, segundo a justiça da palavra de Deus, segundo a justiça do reino que a gente pertence, a gente nunca dirá que essa pessoa ela é nobre, nunca dirá que ela é generosa, nunca, jamais. E que Deus nos livre de cometer esse erro em nome de Jesus Cristo. E para terminar, ele vai dizer assim: porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade para usar de hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor. Não vou explicar isso por causa do tempo e porque o verso por si só já explica. Para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de água. Esse princípio praticamente está falando de tudo que a gente disse anteriormente. E aí ele vai seguir dizendo: todas as armas do fraudulento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando a pensão do pobre é justa. Amados, a gente precisa, uma das coisas que desde que eu me converti, eu entendi que o cristão precisa buscar em Deus é discernimento espiritual. Quer seja quem você seja na caminhada, o chamado que Deus tenha para a sua vida, o ministério que você ocupa, o que a gente precisa buscar de Deus é discernimento espiritual. Isso não pode nos faltar nunca. Todos nós conhecemos um ditado, né, chamado abraço de urso, né? Aquele que o urso te abraça para te matar, não é porque ele te ama muito, né? Pelo contrário, ele quer acabar com você. Uma das coisas que a gente presencia muito na vida são pessoas que chegam próximas de nós com palavras bonitas. Você pode reparar, toda pessoa malandrinha, sem vergonha, 7-1, ela tem uma lábia boa. Do contrário, ela não seria 7-1. Ela sabe o momento de falar, ela sabe que palavra dizer para mexer no seu coração. Mas a Bíblia está dizendo que esses que assim são, todo momento, ele maquina coisas más. O que esse versículo está dizendo é que a gente precisa em Deus buscar o discernimento para a gente não dar uma de bobinho e cair nestas armadilhas. Quando a gente vai olhar a vida de Jesus e está a mulher adúltera limpando, lavando os pés de Jesus, e o pessoal vai dizer, os fariseus vão dizer, se ele fosse realmente o Messias, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa que está lavando os seus pés. E Jesus sabia quem ela é e responde aos homens dizendo: olha, não estou sendo enganado, ela não está sendo falsa. Eu entrei aqui, vocês não me deram um cafezinho, não me levaram para comer no japonês, não me deram um pudim, não fizeram nada disso. Mas essa está aqui, lavando os seus pés, chorando, enxugando os seus próprios cabelos. É identificar carinho como carinho real, cuidado como cuidado real, e a gente não se deixar ser enganado para aqueles que são maldosos e vêm com palavras persuasivas para nos engordar, para nos ludibriar. Pastor, o senhor está dizendo que é para a gente não querer ficar perto dessas pessoas? Não foi isso. A Bíblia está falando que os príncipes não serão enganados por essas pessoas. Quando Jesus
está à mesa, comendo a ceia com Judas, o que ele fala para Judas? Aquilo que tu tens que fazer, faça-o depressa. Ele sabia quem era Judas, mas Judas estava na ceia com ele. Nunca abriu mão de Judas, mas nunca se permitiu ser enganado por Judas. Amém, irmão? E aí, ele continua. Mas o 9, e aí que eu termino. Projeta, planeja, sonha coisas nobres. E por nobres atos, ou dependendo da tradução, e por sua nobreza, persevera. Eu quero terminar aqui. A Bíblia vai dizer, se eu não estiver enganado, Gálatas 6, 9, se eu não estiver enganado, porque agora eu fiquei na dúvida, vai ser assim: não vos canseis de fazer o bem, ou de praticar o bem, que ao seu tempo, nós sempre faremos o bem que fizemos, se não tivermos falecidos, escurecidos, desistidos da prática de fazer o bem. Escutem isso. Não vos canseis, Rasler, de fazer o bem. Amado, fazer o bem cansa. E cansa mesmo. Porque a gente vive num mundo que nos ensina a sermos maus, a sermos malandros. Porque se eu estou vivendo, às vezes eu quero fazer comparações, mas está conhecendo aqui, eu tenho dificuldade. Mas tem um ônibus chamado lá no Rio, BRT. Quem conhece BRT? Pelo menos pela televisão. Ninguém conhece o BRT? BRT é daquele tipo de ônibus que, se você levantar o teu dedo mindinho, nunca vai mais para o pé do chão. Você não vai ter mais espaço para colocar, de tão cheio, que o negócio é uma coisa de louco, e foi criado para facilitar a vida. Mas tu reparares, quando tu pegas uma condução, tu podes perceber que sempre tu achas que tu és a pessoa mais cansada para pegar aquela condução. Então logo o lugar vago tem que ser quem? De quem? O teu, né? Porque tu és a pessoa mais cansada. Se tem o pé doendo, o teu pé que mais está doendo. Então é você que tem que se dar bem. Ceder lugar para o outro é uma dificuldade muito grande que a gente tem, porque a gente foi criado para ter vantagem. Eu já criei há muitos anos, uma máxima lá no caso do Rio: eu não sento em nenhuma condição. Pode ter vaga, eu não sento, porque eu sei que se você está olhando a vaga para alguém chegar, então eu já nem sento mais. Pode ser uma hora e meia, eu vou em pé, porque eu sei que eu vou sentar, e depois eu vou dar vaga, então já não me dou o trabalho de sentar, eu já fico em pé. Por que eu estou falando isso? Porque a gente foi criado para poder querer sempre tirar vantagem. A nossa cultura humana, ela é assim. A gente sempre quer se dar bem. E normalmente tem as exceções. Mas quando a gente faz um bem para alguém, o que a gente espera? O bem dessa pessoa. A gente espera, no mínimo, um reconhecimento dessa pessoa. Quando não acontece, o que a gente fala? Ajudei, agora lá, olha o que fez comigo. E o Evangelho não é isso. O Evangelho, se Jesus é o seu rei, você aprendeu a amar, a dar, a se dar, sem esperar nada em troca. Porque a sua alegria está em você poder ser resposta para a necessidade do outro. A sua alegria está em você poder fazer o bem ao outro. Não tem a ver com retorno, não tem a ver com a pregação coach, não tem a ver com essas coisas. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E quando Ele espera que a gente seja salvo, não é porque Ele vai se dar bem. Deus é Deus comigo sendo salvo ou não, isso não muda. Ele se deu por amor a mim, que quem vai se dar bem sou eu, não tem a ver com Ele. E por isso a gente acaba desistindo de perseverar
porque se Ele é o nosso rei, o governo a Ele pertence. E eu vou viver segundo as ordenanças, os ensinamentos, as instruções desse rei que reina, desse governo. Ele não só me chama de filho, Ele me chama de irmão. Esse rei que Ele me chama para ser um com Ele. E é por isso que a gente canta, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo. E hoje eu falei um pouco sobre o tudo que Ele conquistou na cruz. Como eu desejo que essa palavra penetre em nós e seja vida em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja que esse rei reine em sua vida, é o Rei Jesus, e não somente reine em sua vida, mas se tu aceitas ser participante desse reinado, segundo aquilo que a gente falou hoje, segundo aquilo que a palavra de Deus revelou hoje, não precisa vir aqui na frente, mas no teu lugar, fique em pé que a gente vai orar em nome de Jesus Cristo. Se você é cristão ou não, e agora vai passar a ser em nome de Jesus. Se você está voltando para Cristo e você entendeu qual é o teu papel como príncipe e princesa de Jesus Cristo e quer viver sendo sombra para aqueles que estão no sol forte, quer ser esconderijo em meio aos ventos muito fortes da vida, quer ser como ribeiros de água, quer ser o oásis da existência dessas pessoas que andam no deserto existencial. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por ter nos chamado para sermos príncipes e princesas do teu reino. O reino que transcende a esse mundo que nós tocamos, que vemos, onde comemos, dormimos. Excede a isso, é o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual que rege esse mundo onde habitamos, o Senhor nos chamou para governarmos com o Senhor, para sermos príncipes, princesas, embaixadores, embaixatrizes, luz, sal desse lugar. E aqui tem pessoas que eu não conheço o coração delas. Algumas podem estar querendo voltar para o Senhor nessa noite, outras podem estar querendo ter um novo começo com o Senhor, outros talvez podem ter, Senhor, entendido o chamado que o Senhor tem para nós nessa noite, outros querem ter uma aliança mais profunda, eu não sei, mas tu esquadrinhos rins e sondas os corações, nada está oculto ou encoberto diante dos teus olhos. Por isso, Senhor, penetra no mais profundo de cada um e começa a organizar a nossa alma, começa a ordenar a nossa mente, os nossos pensamentos, começa, Senhor, a curar as nossas emoções, começa a repreender toda a enfermidade em todas as áreas, mas eu clamo diretamente pelas psicossomáticas, pelas psíquicas, para que aqueles que estão vivendo no deserto tenham encontrado nessa noite, nesse lugar, ribeiros de água viva. Senhor Deus da glória, aqueles que talvez estejam vivendo tempestades, ventos fortes, saibam que no Senhor e em nós há um esconderijo onde eles podem estar, Senhor Deus, seguro. Meu Deus, eu coloco cada um em tuas mãos e peço ao Senhor que ao sairmos daqui, o Senhor nos leve com toda esta segurança de que somos do Senhor, e onde, Senhor, nós estivermos, seremos, Senhor, servos, príncipes e princesas que viverão o juízo do reino dos céus, que viveremos a justiça, Senhor, da tua glória, segundo o seu projeto, segundo a tua misericórdia e a sua graça. Ministra em cada coração aquilo que eu não alcancei. Eu coloco a tua igreja em tuas mãos e te agradeço por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso príncipe que governa.
venha sobre nós. Amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus.